Meus queridos irmãos e irmãs, o pecado de Herodes ilumina a nossa vida cristã. Por quê? Como um exemplo negativo, aquilo que nós temos que cuidar para que não aconteça. Vamos lá, vamos entender como funciona a psicologia de Herodes. Parece estranho, mas Herodes gostava de ouvir João Batista. É isso que nos diz o Evangelho. Isso quer dizer que a inteligência de Herodes percebia a verdade naquilo que João Batista estava dizendo. E como aquilo que é verdadeiro, é belo, é atraente, isso ativa algumas paixões, isso ativa algumas emoções positivas dentro de nós. É prazeroso, né? Eu me lembro o primeiro padre que me ensinou latim, Padre Alfeu Levorato, um salesiano, lá na sacristia do santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Foi minha primeira aula de latim. O Padre Alfeu Levorato ia ensinando a decodificar uma frase em latim, e depois de muita satisfação em fazer aquilo, etc e tal, ele, italiano, terminava, fechava o livro e dizia: "Ah, isto é melhor do que um prato de macarrão." Isto é melhor do que uma bela pasta, né? Ou seja, existe um prazer intelectual, existe um prazer de você fazer alguma coisa que enxerga as coisas, quando você vê. Mas esse prazer que Deus nos dá para a busca da verdade, como tudo, pode ser pervertido. Ou seja, eu devo buscar a verdade mesmo que ela não seja prazerosa. Porque pode acontecer isso. Pode acontecer que, como na sacristia do Padre Alfeu, de forma inofensiva, a gente veja uma bela frase em latim, vê que aquilo é bonito, é melhor do que uma bela pasta. Mas aquilo não está me arrancando nenhum pedaço, aquilo não está pedindo nenhuma decisão na minha vida. Se eu começar a buscar o estudo, buscar a verdade, buscar as coisas intelectuais, simplesmente pelo prazer que elas me dão, isso que seria uma virtude vai se tornando um vício. O vício que nós chamamos de curiosidade. Curiositas. É aquilo que São João diz na sua carta: o que há no mundo, né, é a concupiscência da carne, prazeres carnais, comer uma bela pasta, um belo macarrão, é concupiscência da carne. Mas ele diz, existe também a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não interessa hoje. A concupiscência dos olhos é essa coisa de que eu sou feito para saber. Deus fez a minha alma para saber e para contemplar a verdade, para contemplá-lo no céu. E eu pego isso que é uma coisa, uma faculdade, né, feita para amar e servir a Deus e para ser virtuosa, eu pego essa capacidade de querer saber a verdade e transformo em bisbilhotice. Ou seja, Herodes gostava de redes sociais e de fofoca. Ou seja, Herodes gostava daquela concupiscência dos olhos. Epitomia ton oftalmon, né? Concupiscência oculorum. Querer ver, querer conhecer.
Não, fala para mim, o que é que aconteceu? Conta para mim. Então, Herodes, que era um homem fraco, moralmente falando, ou seja, ele se deixava arrastar pelas paixões, tinha esse defeito fundamental, que era o fato de que ele não buscava a verdade, ele buscava o prazer que a verdade dá. Vejam que é diferente. Vamos lá. Eu posso comer um prato saboroso e eu me alimentar com um prato saboroso é um prazer lícito, sim ou não? Mas a minha racionalidade me diz que eu não devo buscar o sabor em si. Eu devo buscar, em primeiro lugar, aquilo que é nutritivo, o valor nutritivo da coisa, para me alimentar, para me dar saúde, para me dar energia, para me dar vida, para me dar possibilidade de amar e servir a Deus. Eu devo buscar primeiro o saudável. E se o saudável for também, não somente saudável, for apetitoso, gostoso, bonito de se ver no prato, bem apresentado, maravilhoso, ótimo. Como a gente diz, juntou a fome e a vontade de comer. Que maravilha, mas a pessoa que busca o apetitoso pelo apetitoso, o gostoso pelo gostoso, a pessoa termina esquecendo que aquilo lá foi feito para a saúde, foi feito para a energia, e vai se matando com os seus próprios dentes, vai cavando sua cova com os seus próprios dentes. É isso que acontece com a pessoa que se alimenta mal. Estou dizendo isso por quê? Porque sentir prazer com a comida é pecado? Não. Mas buscar a comida só pelo prazer, esquecendo o principal? Sim. É pelo menos um desregramento, uma desordem grave, que pode me levar a pecados, né? Herodes buscava o prazer que a verdade dava, mas não procurava a verdade. Sabe por quê? Ele ia até o ponto que dava prazer. Quando a verdade começava a ser dolorosa e começava a exigir mudança de vida, eu tenho alunos assim na internet. Eu tenho alunos que gostam de me ouvir, mas nunca mudam de vida. O fulano maratona o site padrepauloricardo.org, assiste tudo, mas na hora que aquilo exige uma mudança de vida, a pessoa pula fora. Esse é Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas aquilo não era busca da verdade, era busca do prazer que a verdade traz. E isso se desfaz na curiosidade vã, na concupiscência dos olhos. E é isso que escraviza a humanidade. O mercado, as grandes empresas midiáticas, do Big Tech, eles descobriram isso. Eles descobriram que eles podiam transformar a humanidade em pequenos Herodes. É isso que nós somos. Somos pequenos Herodes que ficam o dia inteiro lá pendurado naquela rede social, curiosamente buscando algo de belo, algo de verdadeiro, mas não buscando a verdade, buscando o prazer que o belo e o verdadeiro me dá. Mas na hora que eu sei que eu precisaria mudar de vida. Por quê? Porque eu não
posso somente buscar o prazer que a verdade me dá. Eu tenho que amar a verdade. E amar a verdade quer dizer aderir a ela com a vontade. Tenho que querer. Eu quero o bem. Eu quero o verdadeiro. Eu vou pagar o preço da verdade. João Batista pagou o preço da verdade. Com a cabeça. Herodes foi chantageado. Não era um homem livre. Quando Jesus diz, a verdade vos libertará, Ele está aqui falando claramente, vejam a liberdade de João Batista. Nem o machado conseguiu calar a sua voz. Vejam a escravidão de Herodes. Ele é escravo da mulher dele, porque puxa ele para um lado e diz, fique comigo, embora seja adultério. Ele é escravo do prazer que ele sente em ouvir João Batista, porque ele vê que aquilo lá é verdadeiro e quer continuar ouvindo. E dentro dele se instaura uma guerra. Veja, se é por prazer, o prazer é meio irracional. Eu sinto prazer aqui em Herodíades, eu vou. Eu sinto prazer aqui em João Batista, eu vou também. Aí eu vou e convido pessoas para uma festa. E eu sinto prazer de ser bajulado pelos convidados. Aí, no meio da festa, eu bebo bastante, e eu sinto prazer em beber bastante. E aí eu faço um juramento excessivo e doido para a menina que acaba de dançar, porque eu sinto prazer de me sentir o poderoso que pode dar tudo. E está armada a ratoeira. Ou seja, escravo de tantos prazeres, contraditórios entre si, porque os prazeres têm algo de racionalidade, mas não são racionais. Esse conflito de prazeres faz com que ele seja escravo de todos eles. Então lá está Herodes na pior das posições. Por um lado é chantageado pela esposa, por outro lado é chantageado por saber que João Batista é justo, por outro lado é chantageado pela beleza da menina, por outro lado é chantageado pelo juramento que fez diante dos convidados, que ele não quer também fazer figura feia. Por outro lado, tudo isso é debilitado pela sua vida de prazeres, ou seja, a bebida. Se você tinha alguma força de vontade, a bebida põe para dormir aquele pouco que você tinha. Herodes precisaria mostrar para a sua inteligência a verdade e fortalecer a vontade. É assim que a gente adquire força de vontade para dizer, hoje, chega, vou mudar de vida. Você precisa mostrar para a sua inteligência aquela verdade, mas não ficar admirando a verdade como se fosse uma coisa distante, não, trazê-la para você. As pessoas não mudam de vida porque não fazem a meditação de trazer aquela verdade para a sua própria vida. Herodes ouvia as verdades de João Batista, mas aquilo lá eram verdades lá na vitrine, como quem olha um animal exótico no zoológico, como quem vê um show na televisão. Mas na hora de pegar aquela verdade e trazê-la para dentro de casa e dizer, essa verdade eu quero, é um ato de vontade. Eu quero isso para mim. Eu vou pagar o preço da verdade. Ali, ele era fraco.
Herodes tinha uma vontade fraca, porque ele não buscava a verdade, ele buscava o prazer que a verdade lhe dava. Aplicando a nós aqui, vamos supor que você não seja um desses pequenos Herodes escravos de redes sociais. Vamos supor que você já criou juízo e se livrou bastante, né, da escravidão digital. Beleza? Mas você acha que escapou? Não. Eu tenho uma parte da homilia reservada para você. Quando você vem à igreja, ouve as coisas boas, bonitas e belas a respeito da santidade, mas não traz isso para você. Você ouve os padres pregarem a respeito das virtudes, daquilo que é santo, daquilo que é bom, daquilo que é virtuoso, heróico, a fortaleza dos santos, a paciência dos santos, a castidade dos santos, a generosidade dos santos, a entrega dos santos. Você ouve tudo isso e você fica hipnotizado, mesmerizado pelas coisas belas dos santos, mas você nunca dá o passo de dizer sim, eu quero. Você não traz para dentro de casa. A sua inteligência fica vendo as coisas, mas você deixa a vontade nas cegas ainda. Não deixa aquilo chegar na sua vontade. Você não deixa que aquela proposta de santidade chegue na sua vontade. Você é um mini Herodes. É um mini Herodes. Vem à igreja, comunga, confessa, graças a Deus está em estado de graça, mas a menina já começou a dançar. E quando ela terminar de dançar, ela fará a proposta. E você, Herodes, se levantará pela verdade? Pagará o preço da verdade? Ou você vai amarelar e entregar a cabeça de João Batista? Deus não irá deixar você nessa posição cômoda a vida inteira. Haverá uma encruzilhada. Você vem à igreja, acha as coisas de Deus bonitas, você quer ser virtuoso, Deus me livre de cometer um pecado mortal, não quero saber de ficar no pecado mortal, eu não quero pecado mortal, mas quando alguém chega e diz, e aí, vamos ser santo? Não, radical, não, hoje não vamos ser radical desse jeito. A santidade ainda não, tá bom desse jeito que aqui que eu estou já, né? Aí você ouve as coisas da santidade, quer saber das coisas da santidade só de saber, de ouvir falar, que lindo. Mas você não chega e diz, eu quero. Eu quero. Você quer, você é um mundano. Ou seja, você é um cristão que está em estado de graça, maravilha, mas as suas paixões estão olhando para as coisas do mundo e dizendo, nossa, como é legal, né? Eu não posso porque é pecado mortal, mas é legal, hein? Ó, olha lá. Você não quer pagar o preço. Essa posição de Herodes, ela é muito instável, ela é muito insegura. Vocês entendem quando eu estou dizendo que nós somos pequenos Herodes? Pequenos Herodes quer dizer em miniatura, não somos Herodes, é claro. Herodes estava em pecado mortal, nós, quero esperar isso, né? Nós não estamos em pecado mortal. Nós gostamos de ouvir as coisas de Deus. Mas quando se diz, vamos amar Jesus, vamos pagar o preço de amar Jesus, vamos amar a verdade, pagar o preço da verdade, na hora de chegar e dizer, eu vou,
mesmo que você tenha que fazer um caminho pedagógico para poder ir, você não vai. Não, deixa eu ficar aqui. Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo que chamava Projeto Segunda Morada. Esse projeto Segunda Morada era aquilo que eu chamava de segunda decolagem. Você já deixou o pecado mortal, já deixou a vida ruim? Beleza. Tá, mas quando é que você vai decidir ser santo, finalmente? Projeto Segunda Morada quer dizer o seguinte, aquele sujeito que, tá bom, não vou ficar só nisso, não vou só ser salvo, eu quero ser santo, quero realmente ouvir a vontade de Deus na oração, que aquilo mude a minha vontade, vá mudando a minha vida, e eu vá aos poucos amando cada vez mais até que eu seja santo. Essa segunda conversão, a segunda decolagem, é a mais difícil. Por quê? Porque as pessoas se contentam com a mediocridade. Se contentam em saber, eu estou em estado de graça, tá bom, eu ouço as coisas bonitas e belas dos santos, mas você não dá aquele passo de dizer, eu quero. Mesmo que esse quero, para se realizar depois na vida, vai levar tempo, é claro, né? Um projeto de santidade não é do dia para a noite. É um projeto pedagógico, é aos poucos, com calma, como quem conduz uma criança, beleza? Mas se você não matricula a criança nessa escola da santidade, ela não vai chegar lá nunca, né? Se você não diz, eu quero. Então, vamos lá, né? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que nós, quando vemos as coisas boas e belas que Deus criou, precisamos saber pagar o preço da verdade. Senão seremos somente curiosos, fúteis, superficiais. Se você está aqui e está em estado de graça, você pagou algo desse preço. Bebe agora o resto do cálice. Ou seja, não se contente só em estar em estado de graça. Quando você ouvir falar das coisas dos santos, diga, é para mim. E foi isso que converteu Agostinho, o famoso Santo Agostinho de Hipona. Quando ele ouviu a vida dos santos, ele começou a chorar. Foi para o seu amigo Alípio e disse, se esses homens e essas mulheres viveram isso, e nós? O que faremos? E saiu chorando. Até que ele ouviu a voz de uma criancinha que dizia, toma e lê. Ele pegou um livro, abriu o códice, por acaso, era um livro das Epístolas de São Paulo, e caiu na passagem, chegou a hora de abandonar as obras das trevas. Deus queira que essa seja a sua hora.